E olha só, o mundo está mesmo mudando. Tem empresa de comunicação que não está conseguindo mais fazer as transmissões ao vivo e direto do Rio Grande do Sul. Isso porque a população não deixa. Ninguém mais acredita no que a TV dessa empresa está falando. O projeto de governo, contando com uma empresa dessa para servir de porta-voz, não está mais dando certo. As pessoas não são mais manipuladas e nem acreditam em tudo que a emissora fala em nome das autoridades. Já era, ficou ruim. Como também está ficando ruim para o judiciário brasileiro. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados americanos apertou mais uma vez o cinto contra o STF. Além de pedir à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, mais informações sobre as acusações de repressão do Estado de Direito no Brasil, os deputados americanos ainda estudam cancelar os vistos de alguns ministros do Supremo. E a coisa parece que está andando a passos bem largos. Meu amigo Carlos Dias, essa de suspender o visto americano de ministros do STF para que eles não entrem mais nos Estados Unidos vai complicar a vida deles, hein? Não, com certeza. Isso é uma declaração direta de persona não grata, né? Uma autoridade não entra em outro país, né, com uma declaração como essa. Então, na verdade, a suspensão de um visto de um ministro da Suprema Corte, nós não estamos falando de um cidadão comum, de alguma coisa menos, vamos chamar assim, relevante. Mas o ministro da Suprema Corte brasileira, isso é uma humilhação para o país, ter que o seu nome não seja considerado como possibilidade de uma visita ao país, sob qualquer aspecto. Sob aspecto formal, como uma autoridade do judiciário brasileiro, seja como um turista comum. Então é uma coisa assim impensável há tempos atrás. Então o Brasil está se nivelando aos grandes ditadores, né, da Noruega, da Nicarágua, da Venezuela, né? Você vê, por exemplo, ativistas, né, que também tem, às vezes, um impedimento de atuar, porque eles fazem campanhas, né, contra não só a democracia, mas contra também medidas importantes que sempre os Estados Unidos no mundo foram de ponta em termos de liberdade. Então, aquela questão do imperialismo, etc. Então, pessoas listadas a não entrar nos Estados Unidos sempre ocorreram. E agora nós vemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, com a possibilidade de ter um cancelamento de visto. Quer dizer, na verdade é uma declaração de persona não grata, como você bem colocou, é um step, né, um grau acima daquilo que hoje nós estamos assistindo em relação a medidas eventualmente judiciais que possam ser tomadas contra o cerceamento de direitos brasileiros aqui produzidos por ele próprio, né, uma série de inquéritos inconstitucionais e ilegais. Agora, isso ocorre o mundo inteiro, né? Quando bate na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, aí a coisa explode, né, para o restante do mundo. Chega a ser uma coisa preocupante, né, vergonhosa, como você disse, porque a Comissão de Direitos Humanos, aquela subcomissão do Congresso americano, está ativa, né? Ou seja, esse problema de enchente no sul do país, que é gravíssimo, está acontecendo no Brasil e não nos Estados Unidos. Então a subcomissão tem a agenda dela própria com relação a esse tema voltado, com as atenções todas voltadas para as ações do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Eles estão batendo pesado e a cada dia estão andando cada vez mais. A situação realmente é séria e se a coisa caminha mesmo por isso, né, e aí vai ficar complicado, porque o primeiro passo seria a suspensão de um visto. Suspender o visto. O próximo passo vai ser sanção de qualquer forma, ou seja, serão proibidos de terem negócios com empresas americanas. Já imaginou cartão de crédito? Cartão de crédito, essas bandeiras que nós conhecemos, serão suspensas. Não se poderá mais sair do país, a princípio pode, mas se vier uma condenação da OEA, vai ficar complicado. Vai acontecer o que acontece com um Vladimir Putin, um Daniel Ortega, não é?
ou seja, um Nicolás Maduro. Veja aonde nós estamos chegando. Você acha que era necessário tudo isso? Você não acha que foi um erro grande de estratégia? Sim, inclusive congelamentos de ativos no exterior, né? Que provavelmente o que ele exerceu aqui com larga, né, ilegalidade sobre diversas redes sociais, diversas pessoas, né, vai ser, vamos dizer assim, vítima no sentido, né, da ação consubstanciada, né, numa legislação em que a proteção e a defesa dos direitos humanos é extremamente evidente. Os Estados Unidos sempre foram um país de defesa da liberdade, né, da liberdade da iniciativa privada, de expansões econômicas e das liberdades individuais. Então, a gente também vê internamente várias lutas, né, na própria Suprema Corte americana na defesa da primeira emenda. Então, independentemente de quem seja, o cidadão é o dono. Né? Na verdade, ele é o detentor de direito. Ele não tem aqui no Brasil, Paulo, uma concessão de direitos, que foi exatamente o que essa Suprema Corte tornou a Constituição brasileira e o cidadão brasileiro. Nós, antigamente, éramos figuras que tínhamos direitos no país em função do nosso ordenamento constitucional. Hoje, nós temos concessão de direitos a partir da Constituição que foi, vamos dizer assim, não preservada, e essa concessão nos é otorgada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo com o Brasil. Você não tem mais direito, você é um sujeito que foi limitado a ser espaços e ações concedidas por uma autoridade burocrata do país, quer seja do ponto de vista do Poder Executivo, do Legislativo, quer seja do Supremo Tribunal Federal. Então, os nossos direitos, de fato, foram destruídos, eles foram corrompidos nessa estrutura em que o Supremo Tribunal Federal se tornou um ambiente hipertrofiado de administração do direito e da justiça. Então, esse é o grande problema do país. E ele vai responder por isso, porque apesar do Brasil não ser configurado normalmente como um poder autoritário que normalmente vem do poder executivo, da estrutura do poder executivo, o Brasil começou a estruturar um totalitarismo a partir de um conjunto, né, de um colegiado de ministros do Supremo Tribunal Federal. O Brasil é sui generis. É uma coisa bem complicada. E tem ministro aí, né? Ao que consta aí, tem ministro que gosta de viajar muito para Portugal também, para a Europa. Se isso acontece nos Estados Unidos, a pressão vai descer por lá também, com toda certeza. Portugal, França, Espanha, vai ficar um negócio complicado. Ainda mais se vier uma pressão da OEA. A que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos? Né? Eu não queria que o Brasil ficasse assim. Né? Chega a ser vergonhoso mesmo, mas a que ponto chegamos?